Oi, pessoal, que alegria estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Santos, sou professora de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional, sou pedagoga da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. E olha que bacana, hoje o tema aqui da nossa aula é específica para esse concurso, né? Vamos falar sobre o currículo em movimento da educação especial aqui do DF. E para mim é motivo de muita alegria falar sobre essa temática, uma vez que eu também faço parte dessa casa, Secretaria de Educação. Então, para mim, enquanto professora, é uma alegria contribuir também aí com seus estudos, para você que está se preparando para também adentrar a Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar aí sobre o currículo em movimento da educação especial do DF. Mas eu não posso falar sobre esse currículo sem antes te lembrar do que se trata a educação especial. E aí, pessoal, ainda tem gente que confunde, né, educação inclusiva com educação especial. Então, é importante que isso fique bem claro nos seus estudos. Educação inclusiva e educação especial são coisas diferentes, né? Não são ali a mesma coisa. A educação inclusiva é essa perspectiva dos direitos humanos, onde todos devem estar incluídos na escola regular, sem segregar, sem separar, sem excluir, né? Todos devem estar na escola, frequentando os mesmos ambientes, tendo as mesmas condições. E percebe que na minha fala eu sempre estou falando todos, todos, porque esse público da educação inclusiva é realmente esse, é todos, independente de cor, necessidades, raça, etnia, religião, status social, cultura, independente de qualquer coisa. É todos. Já a educação especial, essa é uma modalidade de ensino, tá? Está prevista lá na LDB. E o importante de falar sobre essa modalidade de ensino, e aí eu já vou mudar aqui para a minha próxima tela, é que é sim uma modalidade de ensino, mas uma modalidade o quê? Transversal. O que significa isso? Significa que é só as crianças que estão lá na educação infantil que vão ter direito à educação especial? Não, né? É só então o pessoal que está lá no ensino fundamental? Também não. É só o pessoal que está no ensino médio? Não. Quando eu falo transversal, qual é a ideia que a gente tem, né? Que está perpassando ali todas as etapas, modalidades de ensino. E é justamente essa ideia, pessoal, que é a ideia correta, né? Então, professora, você está me falando que a educação especial é uma modalidade de ensino que ela vai se organizar, ela vai atravessar todas as etapas, níveis e demais modalidades da educação, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, todo esse povo, ele vai ser atendido pela modalidade educação especial? Sim, tá? E é justamente essa ideia mesmo, que ela está transpassando ali todas as etapas e modalidades de ensino. E outro ponto que eu destaquei para vocês é que tem que garantir o direito de aprendizagem para todos, né? O objetivo dessa educação especial é garantir a aprendizagem de todos os estudantes, especialmente, né, aqueles com deficiência, né, transtorno global do desenvolvimento e também superdotação ou altas habilidades. Opa, eu estou destacando aqui um público, especialmente crianças, jovens, adultos que tenham, né, algum tipo de deficiência. Tem que ser só deficiência física? Não, pode ser também deficiência intelectual. O transtorno global do desenvolvimento, nesse grupo a gente inclui também os TEA, né, os estudantes com autismo, e também estudantes com superdotação ou altas habilidades. Aí está mais uma diferença entre a educação inclusiva e a educação especial. Na educação especial, eu tenho um público-alvo bem delimitado, que são as crianças com deficiência, vou fazer o desenho aqui, né? As crianças com transtorno global do desenvolvimento. Eu estou falando criança porque geralmente
criança que entra ali, né, dentro da vida escolar, mas é qualquer pessoa, tá? Lembra do todos. E também altas habilidades ou superdotação. Tá assim mais feinho porque eu estou escrevendo com mouse, mas é importante que você saiba que esse público da educação especial, ele é bem marcado, ele é delimitado. São essas crianças aqui, tá? E essa educação especial, ela tem princípios. Que princípios são esses? Ela é baseada, fundamentada, ela se fundamenta, né? Se ampara em princípios de quê? De inclusão, equidade e acessibilidade. O que isso significa? Significa que as escolas elas têm que promover práticas pedagógicas, né? Ali avaliações, atividades, tudo que garantam e favoreçam a participação, o desenvolvimento e é, as, a, não só colocar essas crianças na escola, mas garantir que elas estejam lá, mas que elas tenham ali condições de permanecer e se desenvolver dentro dessa escola, tá? Então, a gente relembrou aqui um pouquinho a educação especial. E é importante para a gente entender esse currículo que organiza aí a educação especial. E, pessoal, eu te falo, hoje se fala muito, né, de educação especial, mas é só porque os professores, as escolas são muito legais, né? Elas fazem isso porque vem na cabeça delas. E aí eu vou te dizer que não, tá? Elas fazem isso porque elas têm essa orientação prevista em quê? Em uma base legal, né? A educação especial, ela é um direito, é para além da escola que quer incluir, para além da escola que é boazinha, não. A educação especial é um direito que está prevista onde? Na nossa Constituição Federal, ó, na nossa lei máxima, né? A Carta Magna, a nossa lei maior. Lá na Constituição Federal já diz que todos têm direito à educação sem discriminação. Percebe? E aí, outros documentos, né, já vêm bebendo nessa fonte. A LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde se organiza a educação do Brasil, lá também se fala, né, define o que é a educação especial e coloca ela como uma modalidade transversal de ensino. O PNE também fala sobre educação especial, sim, e lá no PNE está estabelecido o quê? Metas para o quê? Para a inclusão e para essa inclusão educacional, né? Dada a importância de fazer com que todas essas crianças estejam na escola. E a Convenção da ONU, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência, de 2006, que é ratificada pela Constituição, enfim, e a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né, que orienta os sistemas de ensino e assegura o acesso e a participação e também a aprendizagem a todos. Por que eu quis trazer aqui essa base legal e esse contexto aqui? Para vocês entenderem, a gente também tem outra legislação, né, que é a LBI, a nível nacional, que é a Lei das Pessoas com Deficiência no Brasil, brasileira de inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, ela também é muito importante nessa fundamentação legal aqui. E por que eu trouxe essa fundamentação legal? Porque para você entender, né, que as escolas, elas não praticam a inclusão porque vem na cabeça delas, né? Existe uma legislação que obriga, tá? E quando a gente pensa que a inclusão ainda acontece de maneira tão, tão pequena, não, mas tão frágil, né? A gente pode entender que sim, que essas escolas, essas redes, elas estão aí indo contra uma lei maior. Mas isso aí é ponto para uma pauta, né, para outra discussão, para outra aula. Não é o caso de hoje aqui, quando a gente está falando sobre currículo e movimento da educação especial, certo?
E quais são os princípios norteadores deste currículo da educação especial? É a inclusão como um direito humano. Olha, quando eu falo de inclusão como direito humano, é justamente esse ponto que eu falava com vocês aqui. A escola não está me fazendo um favor, tá? É um direito, não é um favor, uma escolha, é um direito garantido. Por isso que eu trouxe para vocês a legislação ali, ó. É a todas as pessoas. E a escola ela deve oferecer condições para que todos os estudantes participem plenamente das atividades e aprendam juntos, né? Incluídos da maneira efetiva. Outro princípio norteador, né, que eu destaquei aqui para vocês, é o respeito à diversidade. E aqui lembrando o quê? Que cada aluno é único, com diferentes habilidades, necessidades, formas de aprender, né? Respeitar, então, essa diversidade significa o quê? Valorizar as diferenças, né? Promover o quê? Oportunidades que sejam iguais para todos. Cara, isso é desafiador? Demais. Em nenhum momento eu estou vendo aqui falar que é fácil, né? Mas é sim, né, um desafio, né? Propor essas oportunidades aí é realmente um desafio. Outro ponto, combate às barreiras físicas, pedagógicas, atitudinais. O que que significa, né? Quando a gente pensa de combate às barreiras, a gente pensa na barreira física, né? Ali promover a acessibilidade, fazer uma rampa, mas é para além dessas barreiras. E aí eu até coloquei para vocês aqui, ó, pedagógicas, atitudes. Por quê? A educação especial, ela tem que atuar removendo o quê? Esses obstáculos mesmo, né? Que impedem o quê? O aluno de aprender ou de participar. E aí, né? Existem aí sim essas barreiras físicas de acesso, mas também as pedagógicas, os materiais, né? Às vezes até as metodologias. É preciso esse olhar aí. E de atitudes, né? A gente ainda convive com preconceito, discriminação. Então é preciso combater essas barreiras aqui. E tudo isso está amparado aí como um princípio norteador desse currículo para a educação especial. Garantia de acessibilidade universal. A acessibilidade ela vai além de só acabar com as barreiras físicas aqui. Mas eu estou falando aqui sobre adaptação curricular, sobre recursos tecnológicos, né? A tecnologia assistiva, a comunicação em ambientes que possibilitem a participação efetiva de todos os alunos, né? Então, o que? Esses princípios aqui, eles são o quê? Eles são o coração da educação especial. Por quê? Porque são eles que lembram que incluir não é só colocar o aluno lá dentro da escola, né? Lá dentro da sala de aula, mas é também garantir que ele aprenda de maneira efetiva, de maneira verdadeira, né? E que ele não seja rejeitado pelas suas particularidades. Lembra que tem que ter, sim, esse respeito à diversidade. Então, esses são os princípios norteadores. E aí a gente fala sobre esse papel da educação especial. E aqui, pessoal, um ponto muito importante, faz um asterisco, destaca, tá? Porque não é um currículo paralelo. Quando eu falo, né, do currículo em movimento da educação especial, vou até mostrar ele aqui para vocês, que por acaso eu tenho ele, tá até combinando com a minha blusa hoje. Quando eu falo nesse currículo aqui, ele é porque eu não tenho, tô com as outras partes aqui, mas ele faz parte de um currículo maior, né? Ele não é um currículo paralelo à educação. Até porque se eu faço um currículo diferente para a educação especial, eu não estou ali fazendo, eu não estou já tratando diferente esses alunos que eu tenho que incluir e fazer com que eles se sintam ali incluídos nesse processo.
Então, esse é um dos pontos mais importantes quando a gente estuda o currículo em movimento da educação básica, aqui nesse ponto, educação especial, tá? Ele não é um currículo paralelo. Pessoal, por favor, destaca isso, tá? Não é um currículo paralelo. A educação especial não vai criar um currículo separado para os alunos com deficiência. Não, ela não isola, mas o papel dela é integrar o estudante nesse currículo regular. E como que ela vai fazer isso? Adaptando esse currículo, flexibilizando esse currículo? Sim, mas esse estudante especial, ele tem direito a esse currículo da educação básica. E eu vou mostrar bem pertinho para vocês, tá vendo aqui, ó? Currículo em movimento da educação básica. Esse fascículo aqui que eu tô é da educação especial, mas não é um currículo diferenciado. Quem é o público-alvo da educação especial tem direito, né, a ter acesso ao currículo, né, em movimento do DF. Não é um currículo paralelo. Então, destaca isso porque é de suma importância. E aí eu coloquei lá embaixo, né? É parte do currículo em movimento, tá? Ele acompanha o currículo da escola, adaptando, né, quando é necessário. A gente, aqui no DF, a gente tem aquele formulário de adequação curricular, né, e garantindo que todos tenham acesso ao aprendizado de forma significativa, né. Então, a importância dessa parte do currículo é justamente trazer esses princípios norteadores, falar da importância da inclusão, tá? Aqui a ideia não é separar, não é fazer outro currículo. Não existe outro currículo, tá, gente? Frisa bem isso. Atua de forma complementar ou suplementar. Ou o quê? O que significa? Que oferece recursos, estratégias, atividades que vão o quê? Complementar o ensino regular, né? Ou então vão suplementar. Lembra que a gente está atendendo também alunos com altas habilidades, tá? Então, ajudando esses estudantes a superar as dificuldades ou potencializar as suas habilidades. E nós temos aqui dentro, né, o AEE como um apoio pedagógico importantíssimo, né? Porque se eu falo numa educação especial que inclui nessa perspectiva da inclusão, que vai trazer todos, né, para dentro, para o meio, como se existe ali a diversidade, as particularidades, como que eu vou fazer para que esse estudante que tem ali uma limitação, ele não seja ali massacrado por esse sistema? E aí a gente tem o AEE como um apoio pedagógico importantíssimo nesse processo, tá? Então, a educação especial, pessoal, ela não vai substituir o ensino regular, o currículo regular. Ela atua como apoio, ela garante que os estudantes tenham acesso a essas aprendizagens que estão previstas no currículo, promovendo o quê? Equidade, inclusão, de forma eficaz, complementando ali de forma eficaz, certo? Então, a gente vai entender. Se eu falei para vocês que é importante que tenha ali a adaptação, né? É importante que elimine as barreiras, não só físicas, mas também pedagógicas, a gente vai pensar nessa organização desse trabalho pedagógico, né? Quais são as estratégias? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui, ó, o planejamento colaborativo, né? O professor regente mais o professor de AEE, eles vão trabalhar ali de maneira o quê? Junta, né? Trocando figurinhas mesmo, garantindo que todos os alunos participem e aprendam ali de forma efetiva. Como que ele faz isso? Trabalhando de maneira colaborativa, né? Lembra que é um complemento. Como que eu vou complementar se esses dois aqui nem se falam, não trocam figurinha, não sabem o que está acontecendo? E também existe a estratégia do currículo funcional, né? Que ele preza o quê? Pela aprendizagem significativa. E aí esse currículo ele vai ser adaptado para as situações reais, né? Situações significativas.
né? Esse currículo funcional a gente pode trazer como é um currículo que funciona. Eu vou trazer situações do dia a dia do aluno e isso vai permitir que ele aplique o que ele está aprendendo ali na escola de forma prática e de forma o quê? Relevante para ele, tá? E aí a gente tem as tecnologias assistivas, que a gente fala muito, né? Do uso dos recursos tecnológicos, né? Que vão facilitar aqui a aprendizagem dos estudantes, a autonomia, né, para que eles consigam se desenvolver ali de maneira mais livre, mais independente. Mas quando a gente fala em tecnologias, a gente tende a tecnologia mesmo, né, aplicativos, softwares, mas pode ser coisas mais simples, um apoio para os dedos ali para o lápis, aquilo é uma tecnologia que está fazendo parte de assistiva, às vezes um apoio para os pulsos na hora de escrever, uma letra ampliada numa atividade, tudo isso acaba caindo aqui nessas tecnologias assistivas. E recursos adaptados. O que significa isso? O material, né, a atividade que ela foi modificada ali, ela foi adaptada para atender à real necessidade de cada aluno. Pessoal, isso promove o quê? A acessibilidade, né? Aí a gente está eliminando essas barreiras aí. Então, organizar esse trabalho pedagógico aqui, né, na educação especial, ele vai exigir, sim, a colaboração, né, a criatividade, né, recursos adaptados e planejar juntos a tecnologias, recursos, com certeza garante que o aluno tenha um acesso real a esse currículo, né, e possa, sim, se desenvolver aí de maneira mais digna, né, aquele seu potencial. E a gente parte dessa perspectiva que todos são capazes de aprender. A gente só aprende ali de maneira diferente, não é verdade? E aí a gente avança, né, para a avaliação. Como que tem que ser a avaliação dentro desse currículo, nessa perspectiva de uma inclusão? E aí, avaliar, pessoal, nessa educação especial, ela não é só para medir resultados, né? Seria até desumano, né? Se fosse só para medir o quanto você já avançou. E nesse sentido aqui é bem tranquilo, porque quando a gente fala de avaliação para aprendizagem hoje, né, como um todo, a gente já avançou dessa parte de avaliar apenas para medir, para rotular, para classificar. Aqui também a gente vai fugir, né, dessa avaliação que é única e exclusivamente para medir resultados, mas que vai compreender esse aluno, né, para acompanhar ali o seu progresso, para ajustar essas práticas pedagógicas que eu falei anteriormente, que são super importantes, tá? Então, é justamente para ajudar esse aluno a se desenvolver, a aprender e que essa aprendizagem seja significativa, faça sentido para ele. E aí, nesse ponto, a avaliação ela deve ser diagnóstica, né? Para identificar o quê? As necessidades, habilidades, dificuldades desse aluno, e assim vai permitir, né, planejar intervenções. Ela deve ser contínua, né? Vai acompanhar aí de forma permanente, não apenas lá no final do ano, né, em momentos isolados, mas ela vai ser contínua e processual, de avaliar como parte desse processo do ensino e aprendizagem, né? Integrando o quê? As observações, os registros, as atividades, para minha, para mim ter justamente essa observação, né, desse desenvolvimento, esse registro, avaliando ali nesse processo como um todo, não somente em momentos estanques, tá? E focada em avanços, respeitando os ritmos e as potencialidades. Isso valoriza o que? O progresso, né, desse estudante, respeitando a sua individualidade, né, o seu ritmo e valorizando aquilo também. Será que ele só tem defasagens? Será que ele não tem um pontinho forte ali, né? Então, esse é o avaliar dentro dessa perspectiva da inclusão.
E a gente vai pensar também nessas corresponsabilidades. Será que tem muita gente envolvida nesse processo? Sim, né? Eu já falei para vocês sobre os professores, os regentes e os de AE, que eles devem estar ali de maneira colaborativa. Então, planejar e executar essas atividades, né, essas estratégias pedagógicas juntos, garantindo que eles aprendam ali de forma realmente que faça sentido. Os próprios gestores escolares, né, o papel deles é de suma importância, de buscar recursos, né, para apoiar tanto a acessibilidade, mas também a formação de professores, né? Trazer sempre ali novas reflexões, novos olhares. As famílias, né? A gente sabe que as famílias são uma grande parceira, né? Nesse ponto, participar ativamente, acompanhando o desenvolvimento do aluno, né? É tão triste quando um aluno ele é largado, né, pelas famílias e aí não consegue participar desses avanços, desse processo de conquista desse estudante. E a própria comunidade, né, que contribui para a inclusão, promovendo experiências, né? E aqui a gente tem os coleguinhas de sala, né, as famílias dos coleguinhas. A gente tem percebido cada vez mais, né, esse acolher da comunidade para com o aluno especial. A gente tem um, um, um número crescente, né, de alunos TEA, e aí a gente já percebe esse acolhimento maior da comunidade. Porque antes, né, às vezes ali no momento de crise, o aluno bate, morde, né? Então já existe ali uma sensibilidade, um acolhimento maior, a gente já percebe esse caminhar. E outro ponto importante que eu falei aqui até quando eu falei dos gestores, que é justamente a parte da formação docente, né? Essa formação docente, ela é imprescindível para uma educação especial. Né? Para garantir essa educação inclusiva de qualidade, depende muito dessa formação docente, né? Professores bem formados, antenados. E aí vai sim de uma formação inicial adequada, e a gente sabe que aqui no Distrito Federal, para você ser professor na educação especial, existe sim, né, os critérios para que você atenda lá, mas a gente tem turmas inclusivas, né? E para esse professor que, né, não está ali com especificamente, né, com as turmas da educação especial, mas está com uma turma inclusiva, essa formação adequada é importantíssima, né? O professor precisa receber desde a graduação esses conhecimentos sobre a educação especial. E a formação continuada permanente, né, a aprendizagem do docente ele não termina ali quando ele se forma, é sempre. E práticas pedagógicas inclusivas como eixos central. Por quê? Que a formação ela deve priorizar o desenvolvimento de estratégias inclusivas, adaptando esse currículo, utilizando recursos, tecnologias assistivas, promovendo a participação. Assim, a gente consegue chegar aí numa aprendizagem que realmente faça sentido para todos, que é o que a gente visa aqui. Nós vamos resolver questões, eu até deixa aqui, nós vamos resolver 5 questões rapidinhos, mas vamos parar um pouquinho, tomar uma água, e aí a gente volta e resolve essas questões aqui sobre currículo em movimento e educação especial do Distrito Federal, tá? Beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.